Olá, amigos e amigas. Que nosso Deus os abençoe a todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo e também os que não creem, mas que possam crer e também ser um filho de Deus, porque o Filho de Deus não veio a este mundo para salvar aquele que já está salvo, mas para salvar o pecador, o injusto, para aquele que peca e não está nem aí para a verdade de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Mas, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é a eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigos e amigas, para não dizer quase todos, vamos dizer a maioria das pessoas, em seus ensinamentos dizem ou afirmam que Jesus não é Deus. Também Jesus não é eterno. Outros dizem como pode um Deus poderoso ser ressuscitado pelo Pai. E assim o povo aprende essas inverdades. Então, amigos, ficamos impressionados ou admirados com tanta ignorância dos ensinadores ou enganadores das palavras de nosso Deus ao povo. E há tantas pessoas no mundo e ninguém replica isso. Parece que o mundo aceita. A maioria segue suas doutrinas dentro dessas seitas brabas ou sinagogas do Satanás. Então, amigos, como podem dizer que Jesus não é eterno, ou seja, ficar questionando a eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Se na Bíblia Sagrada há vários e vários textos ou versículos que falam declaradamente da eternidade de Jesus Cristo. E para provar nas Escrituras, amigos, de nosso Deus, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Veja o que diz. Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, ou é maravilhoso. Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas, amigos, sabemos que a sabedoria do Deus Todo-Poderoso também é o Senhor Jesus. Isso a Bíblia confirma em vários livros da Bíblia, como Provérbios, capítulo 8, versículo 22, como também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ler, amigos. Gosto muito de ler esse texto. Veja o que diz. Mas nós somos de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Isso está escrito em vários outros livros da Bíblia Sagrada. Mas, amigos, voltando à eternidade do Senhor Jesus, qual seria o significado do texto que citamos em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz que Jesus é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz? Então, amigos, isso está confirmando que Jesus é o próprio Deus.
Pai da eternidade. Veja bem, ó, Pai da eternidade, Jesus, e também Príncipe da Paz. Então, amigos, isso significa que Jesus existia antes da eternidade, pois Jesus é o Pai da eternidade, pois Deus o possuía Ele. Ele é um dos 7 Espíritos de Deus. Agora vocês vejam, amigos, como Jesus é um dos Espíritos de Deus. Deus o possuía antes da eternidade e de todas as coisas. Você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 30. Vamos ler? Veja o que diz Jesus. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, amigos e amigas, precisamos entender quando começou a eternidade. Mas, amigos, se Deus possuía Jesus desde o princípio, ou seja, antes da eternidade, porque Jesus é Pai da eternidade, ou seja, é o próprio Deus. Então, a existência de Deus Todo-Poderoso foi criada a eternidade. E desde a eternidade, Jesus foi estabelecido desde o princípio, antes de todas as coisas, ou seja, dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Por isso Jesus é Pai da eternidade, porque está em Deus, faz parte dele. E se você tiver interesse, isso está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 22, 23, 24 e 25. Confira e leia, amigos. Então, amigos e amigas, antes da eternidade, Jesus estava com Deus e era seu arquiteto, dia após dia. Jesus era as delícias de Deus, folgando perante ele em todo o tempo. Então, amigos, essa é a eternidade de Jesus Cristo. Por isso Jesus é Pai da eternidade, pois é o próprio Deus. Então, amigos, a eternidade começou quando Deus falou a primeira vez, e Jesus estava em Deus, e foi estabelecido junto com a eternidade. Isso está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 23. Por isso Jesus é Pai da eternidade, como está escrito. Pois Jesus também é a palavra de Deus e a sabedoria de Deus. Então, amigos, ficamos por aqui em nome do Pai, do Filho Jesus, Pai da eternidade e também do Espírito Santo de nosso Deus. Amém. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor?